Olá, nós estamos aqui na State Hub de Inovação, onde temos um escritório do Machado Meyer, no terceiro episódio da série Direito Digital, Inovação e Empresa. Com o convidado Mário Almeida. No primeiro episódio nós falamos sobre o ChatGPT e várias questões do mundo de negócios e também implicações jurídicas. O segundo episódio foi sobre negócios e ecossistemas digital. Falamos sobre Open Finance, Open Insurance, o sistema de APIs, data sharing, questões de compliance e governança nesse mundo de dados. E hoje, no terceiro episódio, vamos tratar de um tema muito importante, que é cibersegurança. O Fórum Econômico Mundial já apontou a cibersegurança como uma das maiores ameaças para as empresas, junto das questões catástrofes naturais e também pandemias. Mário, obrigada novamente por estar aqui, obrigada por seu tempo, obrigada pelo conhecimento, pela companhia. E falando sobre cibersegurança, você que atua há 25 anos, né, nesse mercado de TI, já deve ter passado aí bons incidentes de segurança da informação. E eu quero começar te perguntando, as medidas relacionadas a esse assunto de cybersecurity, cibersegurança, ou segurança da informação, se limitam apenas a uma questão tecnológica? Como é que você vê que esse assunto tem evoluído tanto no Brasil como no mundo? Absolutamente não é só tecnológico. A maior parte dos ataques são baseados em engenharia social, ou seja, elas estão ligadas a comportamentos humanos, elas estão ligadas a pessoas, a brechas que foram criadas, ocasionadas ou possibilitadas por pessoas. Então, assim, e aí você vai desde aquela história do pendrive na empresa, até, obviamente, uma senha compartilhada, uma senha muito simples, um acesso não autorizado, ou seja, alguém que está, e hoje é muito comum isso, as pessoas trabalham de forma remota, sentam num café no shopping, acessam uma rede desconhecida, sem grandes proteções, e tem a sua máquina contaminada. Ou, de maneira mais simples ainda, a pessoa deixa o computador dela logado no seu sistema empresarial, e alguém vai lá e faz uma operação indevida ou tem um acesso indevido ou copia aqueles dados de alguma maneira. Então, a maior parte, às vezes, dos ataques, elas são linkadas com comportamentos humanos. Clicar num link despretensioso, né, que muitas vezes chama ali para um assunto que a pessoa tem uma aptidão, pode ser uma oferta de produto ou serviço, pode ser um chamado da própria empresa, né, literalmente uma mensagem fake, né, que diz para ela que aquela mensagem é interna, e ela acessa. Acessou, bastou para ter uma máquina contaminada, acessou, bastou para ter os dados copiados, os acessos copiados, sobretudo, que é a parte mais sensível de tudo, porque quando você tem o acesso, você dentro dos privilégios daquele usuário, ou seja, aonde ele pode acessar, você também acessa, e isso, obviamente, nas redes maliciosas tem um poder muito grande ou de estrago, seja econômico, seja de dados em termos operacionais, ou mesmo operacionais do ponto de vista de colocar em risco o negócio. Então, tem muito aporte tecnológico, obviamente, né? Você está falando de risco cibernético, você tem aporte tecnológico, desde prevenção até, obviamente, monitoramento, que hoje, com sistemas em nuvem, é super importante, né? Uma empresa que hoje vai para uma tecnologia de cloud, ela virtualiza literalmente seus sistemas, ela coloca todo mundo online, ela está, obviamente, também muito mais sujeita a qualquer tipo de ataque, intempérie ou indisponibilidade ocasionada por um ataque, né? Então, quanto mais online você está com o seu negócio, quanto mais digital ele está, mais cuidados você tem que tomar. Seja de base tecnológica, ou seja, com plataformas, serviços, software de proteção de cibersegurança, seja com protocolos e processos que têm muito a ver com o comportamento dos seus funcionários, dos seus times, das suas equipes. Isso é uma máxima, né? A gente repete, tá certo que a repetição é a mãe da aprendizagem, mas eu vejo isso já há 20 anos sendo repetido, até mais, que a gente tem que cuidar do elo mais frágil da cadeia, que é o humano, né? Geralmente,
tem uma questão vinculada ao humano, ou por uma negligência, ou às vezes até por uma manobra planejada, né? Tanto do insider, ou seja, alguém que está dentro da empresa e quer fazer ali uma manobra ilícita, ter um ganho se valendo de um incidente de segurança da informação, que pode ser copiando material não permitido, vazando dados para um concorrente, ou tantas outras situações, como os externos, né? Num ataque DDoS. Então, eu já participei de casos em que a empresa foi como um zumbi, né? Ela foi utilizada como tendo um ataque mesmo por sua conexão. Hoje a gente tem vários casos, e isso aumentou muito. Parece que com crises também na economia, os fraudadores acabam aumentando a curva, ela sobe junto com a crise econômica. Infelizmente, vão buscar opções alternativas, né, à crise pelo caminho da criminalidade. Então, o que eu dizia, tenho visto muito, aumentou o que chamamos de BEC, que são as iniciais em inglês para dizer e-mail corporativo comprometido, né? O comprometimento de e-mail corporativo ou e-mail empresarial. Quando no meio de uma conversa entre a empresa e uma relação comercial para pagamento, para pagar uma invoice, o fraudador ele consegue, de alguma forma, ter acesso àquela relação. Então, ele sabe que a Juliana e o Mário estão aqui numa relação adjacente comercial e eu tenho que te pagar uma invoice aqui de 10 milhões de dólares. Então, o fraudador ele vai colocar mario@maconsulting.com.br, mas o MA Consulting vai ter, por exemplo, um typo, né? Ele tira o I e coloca um L. Aliás, tem que tomar muito cuidado com o I e o L, porque o I maiúsculo é exatamente ao L minúsculo. Então, eu já vi várias fraudes com esse tipo de type. Então, a gente recomenda sempre para o cliente que tem no nome de domínio essa letra, já registrar, porque nome de domínio é muito barato, registrar com essa opção, para não ficar sujeito a esse tipo de fraude. Então, aqui o terceiro, o fraudador, ele cria, eu vou receber esse e-mail que não é seu, porque ele mudou uma letra, mas já não é seu. É outro domínio, né? É outro domínio, é outra pessoa, mas que se faz passar por você. Me dá uma invoice, eu pago lá 10 milhões e os valores nunca são baixos, né? 10 milhões, 15 milhões, tem de 1.000, e dólares. A gente está falando aqui dos casos em dólar ainda, que multiplica pelo câmbio. Então, realmente tem que ter atenção. São casos em que a gente sequer pode dizer que é uma negligência, porque é uma sofisticação tão minuciosa, né, que eu brinco com os clientes, porque depois vem aquela... Como não foi visto, né, tentando fazer mesmo uma verificação, será que o funcionário não estava envolvido? É legítimo, mas geralmente não está envolvido, e eu brinco que é como aquele livro Onde Está o Wally, que a gente usava. Depois que você acha o Wally, você não consegue não mais ver o Wally, né? Então eu falo, não, calma, agora que você já descobriu, né, quando o chefe, não, como que não viu isso? Mas é porque agora a gente já evidenciou para você, está aqui, então você não consegue mais ver que não era assim. Então, veja, a gente está falando, a gente está em 2023, a gente está falando de uma fraude simples que gera, às vezes, um desvio de 10, 15 milhões de dólares. Então, tem que ter muita atenção. E essa atenção é o que, pegando o gancho aqui do Mário, é treinamento, né? É treinamento, é cultura, é repetição, ensinando que tem que ter uma parceria entre as pessoas e esses comitês, né, de segurança, que não é exatamente uma posição que está lá para punir, para achar os que erraram, mas para justamente entender esse sistema que depende de todos, né? Todos têm uma participação. O pessoal de TI, o pessoal de segurança, todos têm uma participação. E aí, Mário, ainda nesse tema que é tão instigante, então, eu contei aqui um exemplo, né, de BEC, que é comprometimento de e-mail corporativo, mas a gente tem man in the middle, tem tantas fraudes, e quando acontece um incidente, a gente tem, na verdade, aquele corre-corre para apagar o incêndio.
E a gente, do lado do jurídico, a gente fala muito, recomenda muito de ter uma documentação, um playbook, um protocolo, não importa muito o nome que se dê, mas que tenha uma regra de como se posicionar, o que fazer no momento do incidente. Até porque, do lado do jurídico, a gente tem que lidar com autoridades, respostas de ofícios, tem que se posicionar perante a imprensa, tem que se posicionar para acionistas, se posicionar para os titulares de dados, quando há dados pessoais envolvidos, eventualmente há parceiros de contratos que tiveram dados também expostos. No teu dia a dia, né, o que você vê, quanto você vê que as empresas estão preparadas com esse playbook? Ou seja, quando acontece na prática, que é aquele treinamento de incêndio, quando o incêndio acontece mesmo, as empresas já passaram por um treinamento simulado, as empresas têm essas regras já aplicadas, pensadas, treinadas. O que você tem visto no dia a dia, Mário? Olha, a maioria dos negócios não tem. A maioria dos negócios ainda faz parte daquilo que é necessário, mas não faz o todo, ou não faz o todo com a devida diligência. Você lembrou bem o incêndio, né? Muito provavelmente uma planta industrial não vai deixar de dar o capacete de EPI para quem entra, seja visitante ou funcionário. Vai ter aquela coisa, ande na faixa de pedestre, desça a escada segurando no corrimão, porque isso está mais consolidado na cultura de segurança do trabalho. Tem um fiscal de segurança do trabalho, tem um engenheiro de segurança do trabalho ali presente no dia a dia. Tem empresa que multa, né, o funcionário quando ele desce a escada assim, segurar no corrimão, é importantíssimo, né? Por que ele não tem a mesma ideia e procedimento para os temas cibernéticos? É uma pergunta chave. Então, quando você imagina que quanto mais envolvido você estiver numa cadeia digital, quanto mais digitalizado for o seu negócio, mais você está exposto. Por natureza, os riscos estão aí. A gente, como pessoa física, está exposto também, né? O número de fraudes é infinito, né? A gente está falando de negócio, mas a gente estivesse falando de pessoas, era a mesma ideia. O risco de fraudes é infinito. E não adianta usar aquela estatística falha de que eu nunca vi alguém perto de mim que teve um problema como esse, né? Porque eles existem, só que são coisas que normalmente as empresas não ficam contando, né? Elas passam literalmente caladas, né? O empresário não vai sair contando que teve um problema de ransomware, né? Exatamente, a não ser que seja do ponto de vista de um capital aberto e os prejuízos se não for sejam... obrigado. Exatamente, os prejuízos sejam difíceis de esconder do ponto de vista que ele tem uma obrigação de contar e, como você mesmo citou, o elo dele de cadeia de fornecedor, de parceiros de negócio for afetado. Então, a maioria das empresas não fazem. E o que eu trago muitas vezes para a pauta é exatamente essa ideia do EPI, né? Cara, se você tem uma empresa que demanda EPI ou que demanda normas de segurança do trabalho e você cumpre, cara, é a mesma ideia. Você tem que trazer isso para dentro da sua rotina operacional e dos seus processos e, sobretudo, olhar com um dinamismo que essas coisas não são estáticas, elas surgem novas criatividades de golpes ou fraudes ou ataques diariamente. Quanto mais tecnologia você embarcar, mais risco você corre. É assim que funciona, não tem outro jeito, né? Então, vou dar mobilidade para os funcionários. Ótimo, você tem que agregar o risco do funcionário carregar um device com dados da empresa. Mas para tudo tem solução, inclusive para tudo tem planejamento, né? Hoje, quando você fala, vou dar um device para o funcionário, ele não precisa necessariamente ter os dados da empresa ali. Ele pode estar simplesmente com um device para acessar um arquivo remoto e 100% da operação ser online. Ou seja, a própria tecnologia traz a solução. Ela trouxe a solução, exatamente. Ela te traz o ônus de você estar mais exposto, mas ela também te dá caminhos para você se proteger, usando, às vezes, os próprios recursos que ela te oferece em configuração padrão ali. Que no final são investimentos, né, Mário? A gente está falando, tudo custa. São investimentos não só em recursos, mas em pessoas capacitadas, né? Você não faz segurança da informação sem um time competente e adequado de segurança da informação. É um assunto específico, não é um assunto generalista, ou seja, depende de pessoas muito focadas e focadas nos seus capítulos certos, né? Ou seja, um sujeito que é certificado em ferramentas de monitoramento, ele tem que estar em monitoramento, né? Assim como alguém que é focado no desenho de processos seguros ou no compliance de processos seguros, ele tem que estar olhando o processo, e processos são vivos também dentro da empresa. Então, você tem que ter um time adequado e você tem que ter isso na sua pauta de negócio.
Não é mais uma pauta de fazer ou não fazer, o orçamento comporta ou não comporta. Dentro das possibilidades do negócio, você vai ter que fazer de acordo com o risco do negócio, na verdade, né? E vai ter que fazer isso sem deixar de fazer nunca. Porque, de novo, é vivo o ecossistema de criminosos que se utilizam das redes para cometer fraudes e golpes. É cada vez mais abrangente o perfil de golpes e ataques, né? E é cada vez mais urgente que todo mundo se coordene em proteção, porque quando um elo da cadeia não está protegido, você é afetado, né? Muitas vezes o problema não está com você herdou ele de um fornecedor, de uma cadeia de parceiro de negócio, por exemplo, né? Tem a mão inversa disso, né? Que é como é que você se posiciona quando um parceiro de negócio embute para você um risco, e que hoje é muito comum, porque nós estamos falando numa era em que negócios falam muito de marketplace. Cara, o que é o marketplace se não um monte de agentes atuando sob um domínio de alguém que tem que zelar ali por tudo que acontece lá dentro, né? O que é, obviamente, uma cadeia integrada de negócios, onde você, por APIs, trabalha com parceiros para gerar valor para o seu cliente, só que a API do cara pode ser, por exemplo, um elo fraco da cadeia para a segurança da informação. Então, quanto mais sofisticado, obviamente, você trabalha a tecnologia no seu negócio, ou quanto mais digital ele mais, obviamente, ele vai te trazer de tarefa, né? E aí é uma questão não de escolha, mas de se eu estou nesse jogo, eu tenho que jogar o jogo como um todo, eu não posso jogar parcialmente o jogo, porque senão o risco não compensa, é simples assim. E quando você diz do parceiro de negócio, hoje a gente, por força da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala do controlador e do operador de dados, né? O controlador é aquele que toma as decisões em relação ao tratamento. E o operador é para quem eu estou, basicamente, terceirizando aquele tratamento, então ele não decide sobre o processamento, o tratamento dos dados, mas ele vai seguir o comando do controlador. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa, mas eu vou repassar para você processar minha folha de pagamentos, né? Ou para fazer aí a cobrança dos clientes que estão em atraso. Então, você não vai tomar decisão, você está seguindo o que eu estou falando. E a gente vê nos clientes que, geralmente, como você bem disse, é nessa ponta, é do operador que acontece o problema. Mas aí, quando vazar, né, então você teve um incidente, vazaram os dados, mas na imprensa não vai sair, não, a empresa dele, que ela contratou, não vai sair a marca relacionada àqueles dados, que foi uma opção de negócio passar para o operador, né? Então, a gente tem recursos tecnológicos, imagino que você saiba isso com muito mais detalhes, mas juridicamente falando, isso pode ter um controle, a começar por um assessment prévio, né, do vendor. Então, a gente fala um vendor assessment para fazer ali uma análise, que eu não estou só vendo quanto ele vai cobrar, quais são as vantagens que ele vai me fornecer, mas qual que é o nível de cibersegurança e proteção de dados que ele tem para estar em consonância com a governança do meu negócio, porque, no final, um erro dele será um erro nosso. Na verdade, será um erro meu, porque a marca vai ser daquele que delegou. Tudo bem, depois ele pode ir numa ação de regresso, num processo, cobrar, mas a gente sabe que o grande dano ele está muito mais vinculado à imagem, à confiança que vai ser abalada do seu público. Então, tudo isso é muito importante. E, para além do assessment, desse ponto inicial, depois, durante, né, como você bem disse, não é estático, é vivo, essa relação ela é do dia a dia. Então, ter uma cláusula nessa nossa relação do controlador e do operador, um direito de auditoria, ou seja, eu vou ter controles periódicos, saber se está sendo dinâmica essa governança de proteção de dados, de cibersegurança na empresa do parceiro comercial, tudo isso é fundamental. Porque a gente costuma dizer, né, Mário, que os riscos eles são de várias naturezas. A gente tem o risco legal, regulatório, ou seja, a empresa vai incidir numa violação de proteção de dados, vai lidar com as consequências da lei. Há uma autoridade nacional de proteção de dados que vai lá, depois de um processo com um contraditório, ampla defesa, impor uma sanção para a empresa. Pode ser uma advertência, pode ser uma multa,
são várias as previsões de sanções administrativas. Muito bem, este é um risco, uma sanção muito bem calculada, porque já está inscrito, já se sabe o que está lá, né? Há pouco tempo, a NPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publicou o regulamento da dosimetria da pena e agora está valendo. Até hoje, ela não tinha ainda imposto sanções administrativas, agora já tem os procedimentos administrativos sancionatórios, que podem resultar em sanção. Então, agora, desde 28 de fevereiro, quando houve essa publicação do regulamento de dosimetria da pena, há uma preocupação ainda maior no mercado, porque pode haver concretamente esse risco de responder por uma violação da legislação. Mas esse é o primeiro, eu estava mencionando outros. O segundo é o reputacional, que eu comentei aqui e queria também, já te coloco isso como parte da pergunta que eu vou jogar para você, que é o reputacional, né? Aquele que não está muito bem dimensionado, você nunca vai conseguir prever a extensão, o grau, a consequência disso, que vai afetar a confiança. Esse mundo digital trabalha muito com essa conquista do público, né? Que tem esse distanciamento do marketplace, do online. Então, é um outro risco não escrito na lei, mas que existe e pode ser até mais preocupante. E um terceiro e último risco, que é o risco operacional. Uma mineradora. As mineradoras, hoje, elas estão totalmente informatizadas. Você tem uma bomba hidráulica que está informatizada, ela está conectada, né? O mundo IoT está na sua totalidade ali na mineradora. Então, a depender do ataque, a depender do incidente, você não tem só o risco reputacional, o risco de responder perante a lei, mas tem o risco de parar a operação, né? E, obviamente, que esses riscos se sobrepõem, existem em conjunto, mas a gente vê como esse tema realmente ele extrapola simplesmente pensar em questão de uma multa da lei, né? Vai muito além. Fala um pouco sobre essa questão do que você vê, como que você tem ajudado as empresas sobre essas 3 esferas de risco, Mário. Legal. Eu acho que muitas vezes a empresa precisa estruturar uma área para cuidar do tema. Não é uma área genérica e não é uma área de negócio que normalmente já exista. Por mais que a empresa tenha um departamento de compliance, um departamento jurídico, como você bem explicou, as dimensões extrapolam um pouco a questão jurídica e elas vão para o operacional, elas vão para o mercadológico, elas vão para a reputação, elas vão para o intangível, né, literalmente. O que a gente coloca sempre na pauta? Planejamento e colocar isso na prática diária, que é um pouco também de mudança cultural do ponto de vista de como as empresas encaram isso. Então, à medida em que você tem, primeiro, uma responsabilidade em cima disso traduzida num time dedicado. E esse time não necessariamente está dentro de tecnologia da informação ou está apartado de tecnologia da informação. Na verdade, a gente trabalha com a ideia do squad aqui, né? Ou seja, é um time multidisciplinar, porque eu tenho que ter aporte jurídico, eu tenho que ter aporte operacional e eu tenho, obviamente, aporte tecnológico, porque é a raiz de onde essas coisas acontecem. Então, eu tendo planejamento e criação de um squad específico para isso, que é um time permanente para esse tema, e uma liderança competente para esse tema, porque ela tem que ter o quê? Ascensão sobre os pares. Em que sentido? Se você identifica que na área operacional você precisa mudar um processo para ser literalmente compliance com um risco cibernético, um risco de ataque, um risco de invasão, você não pode ter isso numa negociação do tipo, olha, eu quero te dar uma sugestão daquilo que você poderia fazer, né? Não, isso tem que ser implementado com prioridade por todos os departamentos, porque se eu cerco todos os elos, eu estou no nível de segurança ok, né? Se eu deixo um elo para trás, eu estou num nível de segurança não ok, né? E é por onde normalmente as pessoas menos imaginam que os piores ataques acontecem, né? Então, você comentou bem sobre a questão de quem terceiriza uma folha de pagamento num BPO e corre um risco de vazamento de dado. Ele correria menos risco tendo um padrão dele de aceite para um fornecedor do tipo BPO. Ou seja, o que eu tenho que olhar no fornecedor que eu já faço e que ele deveria também estar fazendo para a gente estar em consonância, né? Desde coisas óbvias do tipo por onde eu troco arquivo com esse prestador de serviço
e qual a forma segura que ele troca esses arquivos, por exemplo, tanto de envio quanto de recebimento, até como ele opera do ponto de vista humano, ou seja, quem tem acesso a esse processamento de dados, por onde eles passam, se eles têm log de atividade no sistema, se eles são rastreáveis, se eu tenho, obviamente, identidade do usuário, né, não concorrente, ou seja, uma identidade única, se eu tenho biometria, e aí você tem aí uma lista enorme de coisas que a gente poderia citar aqui, de que são procedimentos com os quais eu deveria medir o meu fornecedor. Então, recapitulando, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista reputacional ou jurídico, você tem que ter, primeiro, um time dedicado para esse tema no negócio. Esse time é, por natureza, multidisciplinar e ele tem que estar interligado aos pares com poder de ascendência, ou seja, quase como no direito, né, com poder de fazer. Né? Ou seja, ele tem que chegar lá na operação e implantar o modelo de segurança da informação necessário, implantar o processo necessário ou mudar o processo necessário. Se ele não conseguir fazer isso, e quanto mais tempo você operar dessa maneira, mais gap você tem nesse tema. E isso, né, Mário, vale tanto para o momento de prevenção quanto no pós-incidente, né? A gente trabalha, todo mundo vai aplicar os maiores controles humanos, tecnológicos, regulatórios, jurídicos, para evitar que aconteça. Mas se algo é certo hoje, é que todo mundo passa por incidente de segurança da informação, incidente de proteção de dados. Inclusive, é muito comum hoje o advogado receber, da minha área, né, a gente recebe muita consulta diariamente de empresas. Olha, houve esse incidente. É incidente notificável ou não perante a lei? Porque a LGPD, ela não é para todo tipo de incidente que ela determina que deve se notificar tanto a autoridade quanto o titular de dados. Então, as empresas, é muito comum consultarem, né? Um incidente notificável ou não. Então, quando você comenta tudo isso sobre esse grupo multidisciplinar, a gente está falando para esses dois momentos. E não sei se você concorda comigo, não necessariamente vão ser as mesmas pessoas. Provavelmente são times diferentes, porque tem perfis diferentes, vão estar fazendo atividades diferentes. Por isso que é muito importante fazer o exercício lá do tabletop. Cada um dá um nome para isso. O que seria? É fazer o simulado do incêndio. Vamos descer a escada. Em quanto tempo? O que aconteceu? Outro dia no escritório o time recebeu lá uma consulta de um cliente, vieram falar comigo. Depois de 1h30, o advogado volta na minha sala e fala: Juliana, era um tabletop, era um simulado e ele não sabia. Então, a empresa, um funcionário da empresa estava ligando para a gente, já acionando o jurídico, mas, na verdade, era uma simulação. E tem que fazer, porque, inclusive, no simulado, que você verifica se as melhores pessoas estão designadas para aquele squad, para aquelas posições. Né? Não é todo mundo que tem todo tipo de skill. Então, é preciso saber, porque na hora que acontecer não pode dar errado. São questões de minutos, tem que buscar de onde está vindo, quais são os furos para se fechar na parede, né, que está lá jorrando a água para a gente usar aqui uma cena figurada, tem que lidar com os stakeholders, inclusive é recomendável que esse squad ele não seja formado, é altamente recomendado que esse squad não seja formado no momento em que aconteceu. Isso já tem que estar escrito. Né? A gente, como escritório, tem contratação como participação, cadeira na mesa de crise de incidente. E aí, aqui, só para te passar a bola, eu queria também fazer um recorte, uma diferenciação, que incidente de segurança da informação não é a mesma coisa que incidente de proteção de dados. Um é gênero, outro é espécie. Nem todo incidente de segurança da informação vai ter um dado pessoal envolvido. De repente, eu tenho vazamento só de dados de empresa. E dados de empresa não estão aí regulados pela LGPD. Ou eu posso ter dados
um segredo de negócio, um código, né, o código-fonte de um software, né, o core de uma determinada empresa. E o que a gente vê... Então, tem que fazer essa diferenciação. Às vezes, num primeiro momento, ainda demora para entender, para verificar se tem dado pessoal envolvido ou não. Mas é muito importante essa verificação, até para a designação de qual comitê vai. E é preciso ter uma integração muito importante, muito bem estruturada entre comitê de crise de segurança da informação e comitê de crise de proteção de dados. Porque você já deve ter visto, eu já vi, batem a cabeça, né? Então, às vezes, a empresa coloca isso em países diferentes, não é nem estado diferente, países diferentes, e isso, no momento da gestão da crise, dificulta, principalmente quando não teve aí uma verificação prévia de tudo isso que a gente está falando. Você concorda com isso, Mário? Sem dúvida. E a ideia de ter isso definido como um time, e um time dedicado, e um time, obviamente, autônomo, é que ele faça essa orquestração, né? Porque à medida em que ocorre, e muitas vezes você tem a exposição de imagem, ou mesmo a obrigação legal da informação, por exemplo, e você tem prazo, né, para essas coisas acontecerem. Você tem time, por exemplo, para uma reação de PR, né, no caso de um risco estratégico ou mesmo um risco reputacional. Se essas coisas não estão bem orquestradas, já começa errado. Né? Porque ou você vai responder da maneira equivocada, ou você vai demorar muito para responder. A gente sabe hoje em dia o ativismo que existe nas redes a respeito de consumo e marcas de consumo, ou seja, há um vazamento de dados de um banco digital, por exemplo, antes da empresa perceber o vazamento, a web como um toda já está comentando aquilo. Por quê? Porque esse vazamento emerge ali quase da deep web, né, para a superfície, e você tem hoje pessoas dedicadas, por exemplo, a acompanhar notícias de vazamento direto nos sites de deep web, né? Ou seja, o cara rastreia por nome de empresa e negócio se existe uma base de usuários sendo vendida, por exemplo. E ele emerge esse assunto num Twitter, e esse Twitter toma uma repercussão gigante, inclusive até de imprensa, e se a empresa literalmente está exposta àquilo e não está preparada, só o tempo dela orquestrar isso e o time de resposta pode ser fatal, porque o prejuízo de imagem muitas vezes é maior do que o prejuízo do vazamento. Né? Então, quando você tem os times dedicados e de atuação autônoma e com ascendência sobre os pares nesse sentido operacional, é a chave para você ter mais sucesso em ocasiões em que o sinistro já aconteceu, seja da categoria que ele seja. É isso mesmo. E daí a gente tem que sempre pensar na questão de também monitorar, né? A própria empresa pode ter isso internamente. Né? Um monitoramento da web, pelo menos, né? A Deep Web já tem uma complicação, uma complexidade muito maior, mas hoje trabalhar com monitoramento para ver onde que sua marca está envolvida. E de repente vai estar envolvida numa notícia de vazamento. Eu diria que pelo porte do negócio ou tipo de negócio, é mandatório que você tenha um monitoramento ativo. E você tem já, né, os serviços dos hackers do bem, que a gente chama, que são as pessoas que obviamente fazem a simulação, inclusive, do ataque, mas que elas também monitoram. E você tem, obviamente, uma camada gigante aí de soluções de plataforma que fazem monitoramento ativo, inclusive em redes de Deep Web, para verificar se existe ou não algum risco de que uma base esteja sendo comercializada ou que esteja sendo ventilada de que ela vai ser comercializada. Então, assim, você consegue fazer isso de forma ativa hoje. Se antecipar, né? É antecipatório, obviamente, e é uma questão, muitas vezes, também de prevenir falsos positivos, né? Ou seja, isso existe também no mundo do crime, que é o sujeito argumentar que ele tem uma base sua de dados e, na verdade, ele não tem nada. Né? Então, assim, ele está blefando. Ele está blefando. Assim como no mundo real tem o blefe ou tem o golpe, né? A coisa que parece, mas não é. No mundo de ataques virtuais você também sofre disso, inclusive. Ou seja, a gente não está falando de nenhuma tecnologia avançada, a gente está falando de estratégia humana para o crime. É literalmente isso. Que sempre houve, né? Exato. Aí é humano com humano. Que sempre existiu. E muito bom, o papo está ótimo, Mário. Mais uma última pergunta para a gente terminar esse terceiro episódio, fechar a série. A gente vê do lado regulatório que nós tivemos aí nos últimos anos, pegando os últimos 5 anos, mas em especial
os últimos 3 anos. Nós vemos setores da economia, que são mercados regulados, se posicionando e regrando, ou seja, tornando obrigatório, por força de uma norma, que setores estejam adequados e imponham controles na parte de cibersegurança. Então, aqui a gente pode citar o primeiro, né, que teve uma resolução, que foi a resolução do Conselho Monetário Nacional, Bacen, dirigido para as instituições financeiras, né, que hoje é a Resolução 4893, que fala da contratação de serviços em nuvens, fala da questão de proteção de dados, de cibersegurança. Nós vemos a Anatel, com a Resolução 740, falando também de aplicação de cibersegurança nesse setor. Nós temos a ANEEL, né, a agência da área de energia, também com a Resolução 964, agora de 21, ou 22, é bem recente. A circular da SUSEP para a área de seguros, também falando de cibersegurança. Parece que isso é uma tendência, né? E como a gente termina conforme começou. A cibersegurança é uma grande ameaça. Por que o órgão regulador está olhando e regrando, impondo uma obrigação? Não deixa de ser um ônus, como a gente disse, tudo isso custa. Depois, na prática, se revela em treinamentos, em ferramentas, em processos, e tudo isso custa. Então, por que tem que ter esse ônus a mais? Estão querendo dificultar os negócios? É um olhar cuidadoso, protetivo? Né? Ou como que você pondera e analisa essa vinda e esse advento dessas regulações setoriais? Eu diria que são bem-vindas, porque à medida em que você tem um padrão ouro para seguir, você também, como empresa, se protege. Né? Porque à medida em que você está dentro da regulação da lei, né, que é a regulação maior, mais a regulação dos seus segmentos, por conta das resoluções, você consegue, obviamente, criar processos melhores e mais maduros internamente, porque o que se supõe é que organizações como essa, ou entidades ou autarquias, elas criaram isso baseado num amplo estudo, numa ampla pesquisa, ou numa ampla banca de especialistas ou pessoas do meio e de negócio. Eu diria, inclusive, que talvez isso deva se expandir nos próximos períodos. Então, você pode ter iniciativas como essa para a área de serviços e comércio, você pode ter para a área de prestação de maneira geral de serviços médicos, por exemplo. Você vê uma crescente, né, de número de fraude usando planos de saúde, operadoras e reembolso. Você tem uma questão jurídica importante a respeito de dados de paciente. E nessa área, por exemplo, é uma seara ainda onde não tem claramente um padrão ouro a ser seguido. Né? Obviamente, você tem o script tradicional da lei ou o script de segurança da informação que toda entidade que trabalha com saúde deveria seguir, mas você não tem uma clareza tão grande como no mercado financeiro tem. E eu diria que, na verdade, o tamanho, digamos, do risco é tão grande quanto, se não maior, porque você está lidando, obviamente, com a saúde humana. São dados sensíveis, né? São Até dados por lei super considerados. Exatamente. Então, eu acho que é bem-vindo. Agora, obviamente, isso só vai trazer ônus adicional em quem não está fazendo nada ou fazendo pouco perto do que deveria. Né? Quem já está preparado absorve rapidamente novos processos ou mesmo novas regras. Né? Obviamente, fugindo ali coisas muito fora da curva, você vai tratar isso dentro da sua esteira. Por quê? Porque você já tem cultura de fazer isso e você já tem estrutura para fazer isso. Né? Normalmente na parte de software, por exemplo, um software cobre normalmente mais de uma funcionalidade, ou ele cobre em profundidade, às vezes não é funcional, é a questão da amplitude, né, de cobertura. Então eu acho que são bem-vindas e normalmente elas devem crescer baseado que hoje está tudo digitalizado, a gente falou disso aqui num dos episódios, significa também que a gente deve estar devidamente protegido em todos os momentos. Né? É a ideia do cinto de segurança no carro, você não põe só nos primeiros 100 km da viagem de 1.000, você vai usar ele pelos 1.000 km, né? Porque senão não adianta. Em todo o percurso. Exato.
Obrigada pelo nosso percurso, Mário. Boa. Muito bom, obrigada pelo teu tempo, pela companhia, foi ótimo bater esse papo. Nós agradecemos também pela audiência e fechamos aqui o 3º episódio da série, cujo primeiro foi sobre ChatGPT, o segundo sobre transformação digital, negócios e ecossistema online e esse 3º episódio sobre cibersegurança, fechando a série Direito, Inovação e Empresas, um podcast do Machado Meyer Advogados. Obrigada, Mário. Muito obrigado.